Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula, né, de energia solar térmica. Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que foi a Semana Santa de vocês? Boa noite, professor. Por aqui foi tudo tranquilo. Tudo em paz, né? Graças a Deus, né? É, fiquei vigiando a cidade, já que não fui para o interior. Tinha muita gente na cidade? Até que tinha, professor. O pessoal acho que não quiseram muito viajar, não. Tá aí não, Pelo né? menos, pelo menos o daqui de próximo de mim, não. Tá? Ficou todo mundo nas suas casas. Que bom, né? O importante é todo mundo, né, com Jesus Cristo, né? Então, em paz, é importante, certo? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos materiais, tá certo? No sistema solar térmico. Eu vou aqui compartilhar com vocês a aula de hoje. E aí, qualquer dúvida pode perguntar, certo? Levantar a mão e perguntar. Eu vou sair daqui da tela, né, para dar interação com a aula de hoje. Ok? Pois bem, então, nas aulas anteriores a gente falou, né, dos coletores, né? Dentre os coletores, a gente vai ter também o que a gente chama de concentrador, né? O concentrador, exatamente, ele concentra os raios, né, solares em um ponto só, certo? Então, como eu coloquei aqui, né, no slide, então, primeiramente, acontece a concentração da energia solar para depois ocorrer a transferência de calor. Então, primeiro ele concentra, é como se fosse exatamente uma lupa, só que a lupa, o que é que acontece? Os raios ultrapassam aquele material, né, que ali é um vidro, e esse material, como ele é côncavo, né, então ele concentra os raios num ponto só, né, numa lupa, e aí a concentração desses raios solares é tão intensa que aumenta a temperatura e, consequentemente, faz com que haja queima, certo? No caso do concentrador, esses raios são refletidos, né? Então há uma refração desses raios, onde esses raios são pontualmente concentrados no ponto, e aí a ideia aqui é exatamente aumentar a temperatura, onde aumentando a temperatura, e aí a principal relação é a transferência de calor, onde o calor vai sair, né, vai ser aquecido do material metálico, e aí vai ser transferido ou para um fluido, né, térmico, ou exatamente para um fluido que queira aquecer, tá certo? E aí eu coloquei aqui também, concentração pode ser obtida por refração ou reflexão ou refração. E a radiação solar pelo uso de espelhos côncavos ou lentes, né? Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, o côncavo é exatamente como você pontua, né, através dos espelhos, mas e as lentes, elas podem ser retas, né, plana, que desde que também tenha esse princípio de concentrar esses raios, né, pontualmente. E aí você pode pode classificar em espelhado, né, exatamente que tenha maior poder, né, de reflexão, e não espelhado, certo? Aquele que não tem tanto princípio, né, de espelhar esses raios solares. Aí aqui também o CPC é considerado um concentrador não espelhado, né? Um tipo, né, de material. Vou já mostrar qual é esse tipo CPC, né, para vocês ficarem por dentro, né, como é a aparência dele, e o tipo de material que aqui compõe. Pronto. Aqui é um exemplo, né, de concentrador, certo? Esse concentrador é um concentrador cilíndrico, certo? Ele não é parabólico, ele é cilíndrico, apesar que ele é cônico, né, mas ele é cilíndrico. Deixa eu botar aqui a ponteira, né? E a ideia principal é exatamente aquecer esse tubo que está aqui, certo? Esse tubo, ele é rodeado, né, de um material de vidro, certo?
internamente, por ele, passa um tubo metálico de coloração preta, e os raios, né? E por dentro desse tubo metálico, né, de coloração preta, passa um fluido, né? Esse fluido pode ser óleo, né? É um fluido térmico, né? Pode ser óleo, pode ser água, pode ser... É um fluido que tem essa capacidade térmica de absorver esse calor que está sendo radiado, né, pelo sol, só que ele bate nos espelhos, né, direcionado para esse tubo, e aí aumenta a temperatura aqui, certo? E esse aqui, galera, também, né, um concentrador, certo? Só que além de ser um coletor, porque aqui ele coleta, mas é um concentrador cônico, porém parabólico, e ele pontua, né, exatamente na extremidade. A ideia principal desse tipo aqui, né, ele não tem o fluido passando por ele, não, um fluido líquido, ou um fluido térmico, mas a principal função, na maioria das vezes, é exatamente fazer cozimento, né? Servir como forno, né? Ou material de cozinhar, né, alimentos, certo? Esse aqui já é um material mais elaborado, né? Então ele tem a ideia de trabalhar com fluidos, né? Então por ele passa um fluido para altas temperaturas, porque esses materiais eles são mais eficientes, exatamente pelo formato. E esse tipo de material aqui, né? Ele utiliza o que a gente chama de dois eixos, né? Ele segue exatamente o eixo rotacional do Sol, certo? Exatamente para poder a efetividade desse tipo de material de ser o máximo possível, né? Esse aqui já é um pouco plano, né? Já são espelhados, né? Mas são placas planas, né? Também aqui passa um fluido, certo? Aqui também passa um fluido por dentro desses tubos, certo? Esses tubos têm aqui é o ponto focal, certo? Onde os raios são direcionados para ele, certo? Eles são vazados, ó, eles tipo aqui são vazados, ele não tem extremidade, porque aqui nessa extremidade, como eles são planos, né? São planos, a relação desse vazamento é interessante para poder direcionar ao ponto focal, né? Então aqui passa um fluido que vai ser aquecido para posteriormente ser utilizado esse fluido quente, certo? Aí é outro tipo de concentrador. Então, como eu coloquei aqui, então o fluido pode atingir temperaturas mais altas do que um sistema de placas planas, né, da mesma superfície coletora, principalmente aquela que eu venho falando dos coletores propriamente dito, que a água passa por ele. Então, normalmente, esse tipo, a temperatura são muito mais intensas, né? E já que o objetivo aqui é temperatura, e aí ele direciona exatamente para um ponto focal, né, tornando esse tipo de sistema muito mais interessante. A eficiência termodinâmica maior pode ser atingida, né, exatamente relacionado à dinâmica, né, de temperatura e, consequentemente, também a eficiência energética que é atribuída. É possível um sistema concentrador atingir um ajuste, né, termodinâmico entre o nível da temperatura e a tarefa, né? O que ele se refere à temperatura são temperaturas elevadas, e a tarefa, o que ele está se relacionando é o que você quer, né, para atingir ou vapor, ou transformação desse vapor em energia elétrica, ou tarefa de cozimento. Então, são pontos relacionados exatamente ao que é que você propõe, certo? Então, nesse caso, são muito mais eficientes esse tipo. A eficiência térmica é maior por causa da pequena área de perda de calor relacionada à área receptora, né? Exatamente o ponto focal, né? Como você vai ter um ponto focal ali presente, então quanto menor esse ponto focal, menor será a área, né, de troca térmica com o ambiente. Então você consegue concentrar com maior precisão, certo, essa temperatura. Claro, né? E se você tem um sistema grande, você vai precisar de mais placas desse tipo, né? Mas eles são muito mais eficientes. A superfície refletora necessita de um menor material e são estruturalmente mais simples do que do que as placas, né? As placas coletoras, certo? Então, esse tipo aqui, eles são muito mais simples do que as placas coletoras,
porque você só vai ter um ambiente espelhado, né? E esse ambiente espelhado, normalmente, ele é direcionado para um ponto focal. E aí, esse ponto focal ele tem uma certa distância, que é o raio de concentração, que está relacionado a esse ponto focal. Então, você não se preocupa com a transferência térmica, porque é baixa, certo? Diferente com as placas coletoras, tá ok? Esse ponto focal, às vezes, se você não se preocupa, né, com o material ali exposto, porque o material, como ele vai concentrar no ponto, então você vai ter menos materiais ali em uso, em termos de sistema coletor. Então, tem todos os benefícios que isso pode trazer. Custo por unidade diária da superfície coletora solar é menor do que para os, no caso aí, placas planas, né? Que a gente falou das aulas anteriores. Exatamente porque você vai ter menos sistema de material aí disposto para esse tipo aí, certo? O tratamento da superfície seletiva e o isolamento a vácuo, o tratamento da superfície seletiva e isolamento a vácuo para reduzir perdas de calor e melhorar a eficiência do coletor são economicamente viáveis. Esse tratamento a vácuo, né, quando necessário, né, principalmente em coletores cilíndricos, né, cônicos, eles são mais interessantes porque você concentra, como os raios ele vai ultrapassar ali, você concentra aquela temperatura. E aí, como eles são, né, contínuos, né, então, economicamente se torna mais viável devido à eficiência ser maiores, certo? Então, devido a essa situação, esse sistema eles são mais, assim, são mais, a palavra que eu poderia utilizar aqui, né, são mais interessantes, né, para ser usado. Aí eu até coloquei aqui também sistema coletores, sistema concentradores que coletam pouco ou nenhuma radiação difusa, né? Então, principalmente aqui o mais importante aqui é radiação direta, certo? Porque a difusa, apesar que eles pegam, mas não tem tanta energia assim. Então, o que mais cabe é que eles sejam, né, a direta. Alguma forma de sistema de rastreamento é necessário para fazer com que o coletor siga o sol. Se você quer ter uma eficiência, vamos lá, se você quer ter uma eficiência, né, desse tipo de material, né, é necessário você colocar um sistema que ele percorra, né, desde o início, né, desde o nascer do sol até o pôr do sol, ele consiga pegar todo esse caminho, né, e direcionar, porque assim, o que é que acontece? Como os raios são direcionados, né, para o ponto focal, então os raios têm que vir com linha reta, né, tem que vir com linha assim, perpendicular, né, ao Sol, para alcançar os concentradores e esses concentradores ser direcionados exatamente ao ponto focal. Então, se você não coloca, né, eles em linha, em segmento com o Sol, né, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que você vai precisar só um tempo curto, né, ele ser eficiente. Só no tempo que eles estão paralelo, né, perpendicular exatamente vamos dizer assim, né, ao concentrador, certo? Ao equipamento. E aí os demais você vai perder isso, certo? Então, deixando o sistema pouco eficiente. Pois não? E professor, então para ter esse rastreamento, teria que automatizar o sistema? Na maioria das vezes eles são automatizados, né? Não sei se vocês lembram, né, na visita que a gente fez, claro, não era um sistema de solar térmico, mas era um sistema fotovoltaico, né? Ele mostrou lá o eixo, né? Ele era, claro, no caso lá era só de um eixo, né? Ele só tinha um eixo.
Então, ele mostrou o sistema. Na medida que o Sol ia, o sistema ia automaticamente, ele ia seguindo o Sol, né? Então, ele era totalmente automatizado, né, ao caminho do Sol, né? Então, ele tem sensor que faz isso. Automaticamente, ele tem sensores, e esse sensor ele vai seguindo, principalmente a radiação direta. Então, como ele segue a radiação direta, ele vai indo de acordo com o Sol, né? Deu para responder, Amanda? Deu sim, professor. Obrigada. Quem lembra disso, a gente viu, né, lá nessa visita que a gente fez, a Netlink. É que eu não estive aí nessa visita. Pois é. Mas lá era só um eixo, né? Tem alguns que são dois eixos, né? Como lá era cilíndrico, né? Vamos dizer assim, era um sistema contínuo, então ele só precisava de um eixo, né? E era placa plana, né? Quando é parabólico, não, ele segue dois eixos. Ele rotaciona, né, no seu próprio eixo e segue o caminho no caso aí, do Sol. E, professor, Oi. no caso, teria que ter um motor para girar ele na horizontal e outro verticalmente, seria assim? Exatamente. Se vocês lembram lá, quando a gente fez a visita, claro, lá era só um motor, era um motor que pegava todo o conjunto, né, de placas, né, era só um. No caso aí, a gente ia precisar de dois motores para fazer na rotação, né, do próprio eixo e na rotação, né, do caminho do Sol. Eu só quero falar, Lua, do Sol. Entendi. Aí aqui eu coloquei aqui também, superfícies refletoras solares podem perder sua refletância com o tempo e precisam ser limpos periodicamente. Esse exatamente serve também para o fotovoltaico, porque cria poeira, né? E ao criar poeira, você, no lugar de ter refração, você vai ter difração, né? O que é difração? Exatamente a quebra, né, dos raios solares, né? Então, a quebra desses raios, e aí, tendo a quebra e não a refração, você vai perder a eficiência. Então, é interessante você, de vez em quando, fazer periodicamente a limpeza, né? Tirando poeira, oleosidade, impurezas que vão ficar ali absorvidas, né, pregadas ali no material, certo? Tanto no material espelhado, como também no material, vamos dizer assim, né, no ponto coletor, né, no ponto focal, certo? Aí aqui é o mecanismo de rastreamento, né, que eu estava falando para vocês, né? Você vai ter o rastreamento que vai seguir o Sol, né, e vai ter o rastreamento exatamente do seu próprio eixo, né? Para direcionar que os raios solares atinjam, né, o ponto focal, certo? Aí isso é importante para esse rastreamento, exatamente aumentar a absorção, né, de temperatura, de calor ali presente, proteger o próprio equipamento, né, porque aí você, na medida que você está relacionando, né, esse mecanismo de rastreamento, você protege ele, né, também, você pode proteger relacionado a a eficiência do equipamento. E aí esse tipo de material ele pode ser tanto manual ou automatizado, né? Que a gente chama aqui de eletroeletrônico, né? Mas é automatizado, certo? Manual é o que eu vou propor a vocês, né? Vocês vão fazer como a segunda prova de vocês. Aí vai ser manual. Vocês pouco a pouco vai ter que ficar mexendo o sistema solar de vocês, tá certo? Eu vou falar isso posteriormente. Esse aqui, galera, é exatamente um concentrador, né, cilíndrico, cônico, tá certo? Também conhecido aí como PTC, né? Que é parabólico de calha, certo? E aí, nesse caso aqui, o que é que acontece, né? A principal função aqui é aquecer esses tubos, certo? Esse tipo aqui é muito parecido com o que a gente viu lá no fotovoltaico, né? Então ele só vai ter um eixo, né? Ele não vai ter no seu próprio eixo, certo? Ele só vai ter seguindo o Sol,
certo? Então, ele só vai ter um sistema de motor aí, ok? Ele aqui, né, você pode variar temperaturas acima de 50 graus e até 400 graus Celsius, tá certo aí? No ponto focal. São materiais flexíveis, né? E o tubo, normalmente é tubo de vidro, que entre o tubo de vidro e o tubo metálico, internamente tem um tubo metálico, você vai ter vácuo, né? O que é vácuo? Você não vai ter ar. Então, exatamente para concentrar maior a temperatura, né, do fluido que vai passar por ele, né? Aqui é exatamente mostrando como é que ele funciona, né? Então, nesse caso aqui, ó, nesse tópico aqui, eu vou ter o Sol vai exatamente atingir a parte espelhada. Então, nessa parte espelhada, o que eu quero é exatamente concentrar... Opa. Peraí, eu quero pintar aqui, pronto. Eu quero exatamente concentrar aqui, né? Onde eu pintei de vermelho aqui, né? Esse tubo, né? Então, seria mais ou menos assim, um tubo. Então, e aí, nesse tubo, né, ele internamente é um tubo interno, tem um tubo metálico, e por fora desse tubo metálico tem um tubo de vidro, né? Ele é coberto por vidro, como mostra aqui, ó. Então, o detalhe do receptor, né? Então, aqui vai ser um tubo metálico, né? E aí é um tubo metálico pintado de preto, exatamente porque o preto absorve maior a energia térmica, né? Essa energia proveniente do Sol. E por fora dele vai ter um tubo de vidro. E entre o tubo de vidro e o tubo metálico, aqui faz vácuo, né? Então eu não tenho nada aí, né? Não tenho ar nenhum. Por que isso, galera? Porque ele coloca vácuo entre esses dois tubos. Para não ter troca de energia, de temperatura. Para não ter troca ou transferência. Transferência, isso. Transferência de calor por convecção. Isso. Para você não ter transferência de convecção, né? Como ali é vácuo, você vai perder, claro, você vai perder um pouco de energia por radiação, mas não por convecção. Exatamente porque você tirou, né, o material que estava lá, então você vai efetivar, vamos dizer assim, melhorar, né, a capacidade, né, de esquentar o fluido que vai passar por dentro do tubo metálico. Então, aqui dentro vai passar um fluido. Esse fluido é um fluido térmico, que pode ser óleo, né, qualquer fluido que tenha propriedade de absorver essa temperatura. Certo? Aqui mostra, né, exatamente esse princípio do mecanismo. Certo? Os raios solares vão atingir, então eles têm que estar perpendicular, né, o equipamento, para poder direcionar exatamente para aí o ponto focal. Aqui são exemplos, né, de imagens, como é que eles funcionam, certo? Em relação ao de calha, pessoal, alguma pergunta aí? Professor, o óleo tem que ser algum tipo de óleo específico? Eles têm que ser, não pode ser qualquer óleo, não. Tem que ser óleo. Normalmente são óleo que tem o potencial de absorver essa temperatura. São óleos assim, né? Que não possa corroer, né, o material metálico, né? Que a palavra não sai, que não possa corroer o material metálico, né? E que também não degrade com a variação de temperatura, certo? Então, ele tem algumas propriedades bem específicas, né? Não é qualquer óleo, não. Perguntas aqui mais? Algum desse tipo de sistema também utiliza água, tá certo? Quando você quer ter vapores, né? E aí vai criar vapor. E aí a principal relação de vapor aqui é para poder, principalmente, gerar
energia elétrica, né? Então, é possível, né, fazer isso, porque como pode atingir até 400 graus Celsius, então, alta, alta temperatura, e você vai ter um sistema fechado que pode ter pressão, então, você pode conseguir, claro, um certo controle, né, transformar essa energia em energia elétrica, né, com o uso da turbina. Aqui, né, também é um tipo, né, um tipo mais sofisticado. No caso aqui é um refletor de disco parabólico, certo? Ele aqui utiliza 2 eixos, né, então você vai ter rastreamento solar tanto rotacional como direcional, ok? Então, normalmente esse tipo aqui do ponto focal ele vai ficar no centro do disco, né, tentando absorver o máximo, né, os raios solares desse disco. Esse de sistema, ele mais sofisticado, então ele pode alcançar temperaturas até 1.500 graus, né? Acima de 1.000. Certo? Acima de 1.000 graus ele consegue, né, atingir temperaturas. Dentre os demais, são mais eficientes, porque você vai ter 2 eixos, então você consegue, né, no tempo de sol presente, consegue pegar todo o momento, né, de aquecimento desse ponto focal. Né? Aqui é um exemplo também, certo? Isso aqui é um tipo, né? Isso aqui é um tipo. E aqui, galera, é um óleo térmico, viu? Fica circulando, ó, nesse ponto focal. Aqui também é outro tipo, né? Ele fica circulando aí dentro. E professor, Oi. e tipo assim, uma usina, né, dessas, quando vem chuva, aí na própria Não. usina eles têm equipamentos para. Pois é, é igual aquele sistema lá de monitoramento, né? De tempo, certo? De tempo, de radiação, eles têm isso. E aí, claro, como eles pegam principalmente radiação direta, se tiver nuvem, não precisa nem ter chuva. Teve nuvem aí, já atrapalha todo o sistema. Né? Porque pouco absorve radiação difusa. E muito menos albedo. Certo? Certo, professor, ok. E aí o material que ele é feito é resistente, né? A A chuva chuva, porque fica exposto, né? E tem que ser resistente, porque se você não tiver um material resistente tanto à corrosão, certo? Isso. Como a intempéries, né, do ambiente, aí é dinheiro desperdiçado. Eu lembro que lá na usina ali da Junco, que nós fomos para a visita, não era da Junco, era da Salobro, ele mostrou uma areazinha que tinha lá, que eles ficavam sempre monitorando o clima, porque quando tinha chuva, tinha previsões, né, no caso, para um tempo que não fosse tão sol abundante, acho que parece que eles desligavam, alguma coisa assim, para não ficar lá, tipo, que funcionando meio que sem necessidade. Aí, se eu não estou enganada, o rapaz que estava lá, ele disse que desligavam o sistema. Porque assim, tem algum sistema. Pronto. Você vai gastar energia elétrica, né? Por exemplo, você vai gastar para ter a rotação do equipamento, a própria relação dos controles aí de aquecimento como o fluido vai aquecer aí, vai circular, vai ter bomba circulando, então tudo isso, né, vai estar trabalhando normalmente através de energia elétrica. Se você não tem sol ali presente, então para que ficar gastando energia elétrica se o sistema está praticamente parado? Né? Então, acho que é por isso que eles fazem isso. E professor, outra coisa, você estava falando nessa questão de quando as placas elas se movimentam de acordo com a luz do sol, né? E aí lá também, você até comentou, ele mostrou esse sistema. E aí, acho que surgiu uma pergunta, tipo assim, se ele funcionava de forma manual, né? Caso desse algum problema no sistema.
algo do tipo, que elas estavam paradas na hora tinha uma lá, né, que estava parada na hora, e aí ele, de forma manual, foi lá e fez, né, para ela ter esse movimento. Porque nem sempre, às vezes, se der, por exemplo, alguma falha no sistema, ou, sei lá, acontece alguma coisa, e aí precisa se fazer essa questão de forma manual. Seria possível? Acho que foi mais ou menos essa pergunta que a gente fez. E aí ele mostrou também que é possível, sim, também fazer, não só depender do sistema também, né? Acho que foi até a pergunta da Amanda. Também ele, no caso lá, especificamente, poderia ser também essa questão de forma Não, manual. mas pode ser, né? É possível ser, né? Não é, vamos dizer, não é normal que isso aconteça. Não é Isso. normal que isso aconteça. Mas Até porque é grande, né? São muitas placas, são são enormes, são várias placas, enormes. é um Isso, sistema enorme para você ficar manualmente indo. manualmente. Acho que é só se for um caso realmente bem atípico para É, acontecer isso. é. Mas é possível. Sem problema não, isso é possível, né? Já porque que você, como eu disse, você vai apontar para o sol. Então é fácil, você olha para o sol e aponta, né? Só virar para ele lá. E tem que estar diretamente ligado para ele. Então não tem problema nenhum, né? Mas a questão maior é a logística disso, né? Como é que você vai fazer isso? Várias placas, várias coisas. Então, economicamente é inviável, né? Certo? E humanamente. Eu vou trazer um vídeo aqui só para mostrar, né, para vocês. Claro, é um sistema caseiro. E aí, aquecimento, né, de alimento. De como é que um sistema desse aqui pode ser utilizado para cozimento, certo? E é curto também, certo? O que falta? O que tem pra colocar ainda? Ah, temos que fazer arroz. Não, o arroz já tá cozinhando lá. Na primeira Mas há mais arroz ainda para cozinhar. Ah, é? Quantos copos? É pouco, né? Ó, só para mostrar aqui, ó, esse aqui só é um eixo, ele não rotaciona né, em torno dele, né? Ele só direciona de acordo com o sol. Até que você pode puxar ele e rotacionar aqui, né? Tirando ele da base, né? Não tem problema nenhum, mas você tira da base. Em termos de eixo, ele só tem um, certo? Ele só tem essa rotação, ok? Aqui, ó, o ponto focal é exatamente a panela, certo? Está bem no centro da parabólica. A parabólica está toda relacionada, né, no ponto. E aí, ele é feito de um material, né, espelhado, né, que vai direcionar exatamente para essa panela. A panela aqui tem um líquido, né? Acredito que seja de água, certo? E aí, como atingir altas temperaturas, facilmente ele vai ferver. Ainda não? Tá com pré-aquecimento agora. Ah, tá bem. Muito bem. Fica quente. Então, professor, daqui uns 10 minutos dá pra tirar e colocar no melão. Acho que é feijão aí, né? Feijão, é. Eu- Acho que é feijão. E, professor, esse material espelhado aí é vidro, né, que eles usaram? Pois é, ele não fala aí qual é o tipo desse material. Deixa eu dar uma olhada direitinho aqui. Mas eu acredito que não seja de vidro, certo? Não seja de espelho de vidro, né? Deixa eu só ver aqui, peraí. Ele marca na frente essa primeira linha, dá esse combate e também. Peraí, voltar aqui. O que falta? O que tem pra colocar ainda? Ah, temos que fazer arroz. Não, o arroz já tá cozinhando lá. Na primeira Mas há mais arroz ainda para cozinhar. Ah, é? Quantos copos? Eu não sei, não estou conseguindo identificar esse tipo de material. Então já está lá vida? O menino do semestre passado, né, que fizeram um trabalho, né, a disciplina propôs ele fazer isso, eles fizeram, pegaram uma parabólicazinha, aquela de 60 centímetros, né, aquelas pequenininhas, e eles revertiram, né, de espelho, né, cortaram o espelho, tem que cortar bem igualzinho, e foram pregando, certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês aqui, só abrir aqui o trabalho deles para mostrar aqui.
Só um minutinho, viu, pessoal? Estou procurando aqui o trabalho deles aqui para mostrar as imagens. Ah, tá aqui. Não sei se eu mostrei para vocês, não, né? Não, professor. Não. Certo, peraí. Isso aqui foi um trabalho dos meninos, né? A gente vai, eu até disse a ele que a gente pretende escrever, né? Fazer um artigo aí. É o que vocês também vão fazer, viu, pessoal? Essa é a prova 2 de vocês. Ó, vocês estão visualizando aí, né? Sim, professor. Pronto, ó. Eles pegaram a parabólica, né? Fizeram a basezinha, certo? A base, né, de metal. O ponto focal exatamente onde fica o LB, né? Ali, o LNB, né? Então, e aí coloca exatamente naquele ponto. Aqui bota uma chapa, né? Foi o que eles fizeram. Aí eles cortaram o vidrozinho, né? Cortaram, claro. Eles falaram que foi necessário levar no vidreiro, né? Para deixar tudo igualzinho, certo? E foram colando um por um. Colando um por um aí. Tá dando para visualizar ou é necessário aumentar? Ficou melhor, professor. Aí eles foram colando um por um, né? Com a cola específica, né? Não é qualquer cola, não. Não é cola super bond, não. Ele até mostrou aqui. Deve ser aquelas colas que... Cola quente aqui, ó. Tá aqui, ó. É aquela do tubão aqui, ó. É aquelas colas de silicone que eu acho que é usada em carros, em vidros, para colar vidros de carro. Silicone, exatamente. Cola de silicone. Cola de silicone. Tá aqui, a cola de silicone. Aí eles fizeram, ó, colaram, né? Bem direitinho aí, ó. Alinharam, certo? Ó, fizeram. Aí, aqui na ponta eles botaram uma parte metálica. Eu não sei, Cleiton, como é que chama? É cola PU, chamada, E, professor, Oi. se no caso a pessoa, no lugar dessa parabólica, a pessoa quiser usar outro tipo de material, daria certo. Não, daria certo, mas é interessante a parabólica, porque a parabólica já facilita, porque já está no eixo, né? Ele já está curvado e você já sabe qual é o ponto focal dela, que é onde fica aquele que a gente chama de LNB, né? Uhum. Você pode usar outro material, só que desde que você teria que fazer o cônico dele, né? Teria que fazer o cônico dele. E aí teria que fazer o cálculo para saber onde é o ponto focal do cônico que você fez. Tem que estar exatamente no ponto focal. Exatamente. Você tem que. Os raios ele tem que direcionar para um ponto só. A parabólica trabalha exatamente com essa intenção. Só qual é a onda que ela trabalha? É ondas provenientes do satélite, né? Que é a mesma onda, vamos assim, né? Não é a mesma frequência do raio solar, mas a intenção é a mesma. As ondas eletromagnéticas chegam através do satélite, bate ali, né? Direcionado e vai para o ponto focal. Né? Então, no caso, o principal mesmo. No caso aí, eles colocaram os espelhos, assim, mais essa parte central, né? Tipo assim, aqui perto das bordas, não tinha tanta necessidade. Não, é porque eles viram que se botar na borda, né? Vamos dizer assim, eu nem perguntei isso a ele, mas acredito que eles não botaram na borda exatamente por causa dos tamanhos, né? Do espelho. Como eles cortaram por igual. A questão dos cortes também não ia ficar. Não iria iguais, ficar né? Iguais. Eu nem perguntei isso a eles, né? Mas acredito que foi isso. Uhum. Mas aqui deu uma eficiência. Aqueles conseguiram queimar, botaram na ponta aí uma vassoura, que a vassoura pegou fogo. Interessante. E não passou muito tempo, não. Eles me mandaram o vídeo, né? Ele disse que foi questão de 5 minutos. A bicha pegou fogo. E, professor, e se a pessoa pegar, sair aqui um pouco da parabólica, algo assim mais, sei lá, que a gente vê aqui em Teresina, o pessoal
faz vídeos, né, colocando frigideira no asfalto e bota óleo, coloca lá o ovo e o ovo assa, frita. Se a pessoa pegar, tipo, uma tampa, algo assim, né, e colocar vidros também, assim, será se queimaria também? Se Eu não estou conseguir. entendendo como é. Eu Por botar exemplo, vida. a gente pega uma vasilha, um recipiente, Hum. gruda também uns espelhos, parecido com isso aí, e vira lá para o sol. E aí, será se a gente conseguiria também obter um resultado desse? Colocar Obtém, uma palha de aço, um bombril lá e não, obtém. Só que vamos lá. O que é que acontece? Você tem que direcionar os raios para um ponto focal, né? Igual aqui, ó. Espera aí. Eu só mostrar aqui. Só um minutinho. Mostrar aqui o. Vocês têm que colocar. Tem que. Daí. Vou voltar aqui. Pronto. Vocês têm que direcionar. O ponto focal, se você botar espelho e colocar, né, um ovo, uma coisa, nesse ponto aqui, ele vai cozinhar, certo? Você botar aqui, ele vai cozinhar. Por quê? Porque os pontos vão direcionar. Agora, se você pega a panela e só cobre ela de vidro, o que vai acontecer? Ela não vai esquentar ali. Ela não vai esquentar, ela vai refletir a luz. Então, a luz não era para aquecer ali, ela vai refletir. O que é que você pode fazer? Pegar essa panela e pintá-la de preto. Aí, se você pegar e pintar ela de preto, você pode jogar um ovo ali dentro, que ela vai cozinhar. Cozinhar não, ela vai fritar quase na hora. Por quê? Porque a intenção do material é a temperatura, certo? É a temperatura. Não é por causa do raio, é a temperatura, que aumenta tanto. Você concentra a temperatura. Entendeu, Jéssica? entendi. Por isso que ele tem esse formatozinho mais É, cônico. Ele tem um cônico. formato cônico exatamente para direcionar o raio para um ponto só e como o raio é energia, né? Então essa energia ela aumenta tanto que a temperatura aquece, né? Vamos dizer assim, aquece. E aí consegue você queimar, fritar, cozinhar e etc. Certo? Certo. Vamos lá, voltando aqui, né? Pronto. Aí aqui, pronto, aí, ó, no slide seguinte dava para ver, ó. Exatamente a intenção é fazer isso aqui, ó, que está mostrando aqui nesse lado da imagem, ó, que é os raios vão atingir aqui, então vão ser direcionados para o ponto focal, né? Então, nesse ponto focal é que vai aumentar a temperatura, nem é o espelhado. Tanto é que se você pegar na ponta espelhada, você vai ver que nem aquece tanto, aquece porque você vai ter uma perda de energia, e aí a parte elétrica, né, a parte elétrica, ou a energia eletromagnética que chega ali, né, ela vem com um pouco, né, de ultravioleta, né? Então a ultravioleta ela tem energia térmica. Então ao chegar ali você vai ter um pouco de calor no espelho, mas não esquenta tanto. Tanto é que você pode botar um espelho no sol e pegar no espelho e você vê que não esquenta tanto. Né? É porque o ponto focal, professor, é a junção de vários raios. Né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Reflete vários e vai para um ponto só. Exatamente. É igual a lupa. Ela tem uma função como se fosse uma lupa. Isso. Exatamente. Certo? Aí, como eu falei para você, né? Você vai ter vários tipos, né, de concentradores, né? Você vai ter esse aqui, certo? Parabólico. Você vai ter o cilíndrico. Certo? Então, você vai ter vários tipos. E a ideia principal aqui é a temperatura. A ideia principal é a temperatura. Aqui, galera, ó, esse videozinho que vocês estão vendo aqui é um motor de Stiller, né? O que é um motor de Stiller? Aqui embaixo, a variação, né, de temperatura, né? Trabalhando exatamente aqui como cilindro, tá? Então, é claro, isso aqui era para estar para baixo. Então,
essa variação de temperatura ele vai aumentando e diminuindo. Opa. Passei aqui sem querer, só um minutinho. Então ele vai aumentando e diminuindo. O que faz esse bicho, né, rodar, exatamente aqui tem o verabrequim, esse verabrequim faz esse movimento do pistão, então ele vai aumentando e diminuindo. Por quê? Porque a temperatura que aqui no caso é um ar, é um fluido, mas o fluido aqui é um ar, ele esfria e esquenta, esfria e esquenta. Então, o que está fazendo esse bicho rodar aqui, ó, é a temperatura da mão do rapaz. Então, quando ele atinge aqui a temperatura da mão do rapaz, o ar que está interno, ele esquenta, e aí, como o ar esquenta, ele empurra o verabrequim para cima. E aí, esse ar, quando chega em cima, ele esfria, aí volta de novo. Então, exatamente a variação da densidade. Densidade mais quente sobe, densidade mais fria desce. Então, ele fica fazendo essa relação. Então, vai mudando, né, a relação do verabrequim. Né? Vocês entenderam aqui, né? Sim, professor. Sim, professor. Aqui também é um coletor, né? Só que é um coletor concentrador, né? Por que é um coletor concentrador? Porque no caso aqui são placas, né? Só que as placas são direcionadas para um ponto focal também, ó. Certo? Então, são placas direcionadas. Então, você vai mexendo para que essas placas, elas não são contínuas, são placas, vamos dizer assim, né, com tamanho específico, né, que são direcionadas para o ponto focal, né? Onde é o ponto focal? Exatamente esse, certo? Aqui é chamado de lente Fresnel, né? Que é exatamente essas placas, né? O design é compacto, né? Necessita de rastreamento solar, né? Então, para cada elemento aqui vai ter um modelo de rastreamento solar para pontuar, né, para cada placa dessa, né, ao ponto focal. Né. Todas as placas, né, são espelhadas exatamente para refletir, né, a luz do sol. Então, e aí esse tipo de sistema é utilizado para energia solar, né, ou energia elétrica, né, convertir, né, a temperatura aqui, porque aqui vai passar um fluido. Então, esse fluido vai aquecer tanto que vai virar vapor, e aí vai passar pela turbina, fazendo essa turbina girar, e essa turbina girando vai ter um gerador transformando essa energia em energia elétrica. Certo? Então, é mais utilizado. Então, esse tipo de investimento, né, ele é financeiramente mais viável para transformar energia elétrica nesse tipo de sistema, né? Cada vez está sendo menos desuso, né? Por causa que as placas fotovoltaicas, né, tá substituindo. Né? Mas é um tipo, né? É um tipo. Aí aqui, né, você vai ter dois parâmetros desses, né? Você vai ter que os raios solares vão ultrapassar por ele, né, esse coletor Fresnel. Nesse caso aqui é como se ele fosse um vidro, né, onde ele vai direcionar os raios para o ponto focal depois dele. Então, primeiro o raio passa por ele e ele é direcionado para o receptor, né, que no caso é o ponto focal. Ou você vai ter, no caso aqui, né, o raio vai bater espelhado, que vai bater e vai direcionar para o ponto focal cônico, certo? Então você vai ter esses dois tipos aí. Aí o material muda, claro, né? O raio ultrapassa por ele, o outro não, o outro é espelhado. Esse aqui, ó, esse é um formato espelhado, né, do material que direciona exatamente para o fluido que vai passar por ele. Então, o que é que acontece? Que o fluido passa, né, com uma temperatura mais fria. À medida que vai passando esse fluido, né, circulando nesse tubo, como os raios vão atingindo, então ele vai esquentando. Então, ao atingir do outro lado, ele está com a temperatura mais quente, certo? Que é o tubo na cor vermelha. Ok? Então,
Para cada direcionamento desse, você vai ter tubos com temperaturas que vão mudando o fluido. Deu para entender, galera? Ou ficou confuso? Tá dando para entender aí? Tá, professor. Ok. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Ó, aqui é um modelo que utiliza só um tubo só, né? Que vai o fluido vai passando por ele, né? E aqui são os refletores. Esse aqui, galera, também é um coletor, né? Eu até mostrei na primeira aula que a gente falou, certo? Conhecido aí como um heliostatus, né? Que o ponto focal é uma torre, né? Isso aqui também é utilizado no caso aqui, o fluido, né? O fluido vamos dizer assim, ele é meio sólido, né? Por que ele é meio sólido? Porque o fluido ele atinge tanta temperatura que ele funde, certo? Ele é tipo um sal, né? Que ele funde. E essa temperatura ele é utilizada, né, para principalmente para usinas, né? Ele é mais para usinas. Então você vai ter uma torre, né? No meio dele é uma torre central, certo? No meio dele aqui, ó, uma torre central. O ponto focal é exatamente esse aqui, onde ele está. Todos os raios dos espelhos estão atingindo nele. Então aqui a temperatura é imensa, né? Você vai ter alta energia aí. Claro, você vai precisar de espaços enormes, certo? Aí multiplicidade de espelho, planos ou levemente côncavos, refletem em um único alvo, né? No caso aí, essa torre central, né? No caso aí os concentradores, né? Ele pode ser plano, como vocês estão vendo aqui, ó, é enorme isso aqui, não é pequeno não, viu? São enormes. Ou ele pode ser pequenamente côncavo, exatamente para tentar relacionar também ali com a curvatura, né, que o Sol faz, né? Então, tentar direcionar para o ponto focal. Então, coleta energia solar oticamente e transferem, né, para o receptor. Fácil armazenamento de energia térmica, eles são bem grandes, né? São enormes. Aqui é um sistema que pega grandes áreas. Claro, aí aqui é todo um sistema por trás, né? Ele vai ter por trás dele, como o fluido circula, então o fluido circula, aquece, né, no ponto focal. Ao ser aquecido, ele passa, né, e vai circulando no sistema. A gente vai ter, pode ser utilizado para transformar energia elétrica, certo? Porque são altas temperaturas. Vai servir para rotacionar uma turbina e essa turbina direcionar, né, para aí um gerador, certo? Aqui são alguns exemplos que são utilizados aí pelo mundo, né? A gente vai ter aí na Espanha, né, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul tem esse do Atacama, certo? Que é do Chile. Aí alguns utilizam tanque de armazenamento, né? Porque como a noite não tem, né, a noite não tem luz, é um sistema altamente caro, então precisa ter calor, né, energia. Então, o fluido que circula, acabei de falar para vocês, ele é um fluido que utiliza fusão, né? Então, essa fusão, pelo sistema, ele pode, né, e aí vai conservar a noite. Essa energia, ela consegue absorver uma parte da noite nessa circulação térmica, certo? E professor, Oi. esse fluido que é esse óleo, né, específico, a durabilidade dele se manter aquecido, em quantas horas mais ou menos assim? Pois é, o que é que acontece? Ele já é jogado para um tanque, né? Um tanque que, esse tanque, ele é isolado termicamente, então ele consegue ter a temperatura à noite, né? Mantém ali a temperatura à noite porque ele é isolado termicamente. É como se fosse uma garrafa de café. Você joga ali dentro um fluido que está quente e aí ele consegue conservar. Claro, com o tempo ele vai perdendo, mas não tão rápido, né? Com o tempo ele vai perdendo. No caso, que
tempo de receber novamente energia solar e gerar novamente, reaquecer. Exatamente. Ah, tá, Aquecer, entendi. certo? Então, aqui é o sistema. Você vai ter, no caso, os coletores, né, que recebem a luz solar, né, que vai direcionar essa luz solar para o ponto focal, né, que também é chamado de receptor de luz, certo? Esse receptor de luz, você vai ter um fluido circulando por ele, que está interligado, né, com os tanques de armazenamento. Então, esse tanque de armazenamento ele vai passar pelo um trocador térmico, né? Esse trocador, como eu lhe disse, esse tipo de fluido, eles são fluidos que são altas temperaturas. Então, você vai ter sal ali, vai servir como fundir, né? Então, essas altas temperaturas vai trocar, né, calor com o trocador térmico, onde aqui vai passando água. Então, essa água, ela aquece tanto que vira vapor, e aí esse vapor, ele volta para as turbinas, né, fazendo a turbina circular, e aí, ao circular, você vai ter um gerador, e esse gerador transforma a energia, né, do movimento da rotação da turbina, né, mecânico, em elétrico, né? E aí, quando esse sistema não está, não tenho mais sol, mas eu tenho ainda o fluido quente. Aí o fluido, por si só, ele circula, troca aqui calor com a água, né? Volta para o tanque frio. Né? Aí o tanque frio fica parado. E circula só o fluido, né, quente. Né? Exatamente para não interferir aí com a temperatura do fluido. Certo? Então é todo um sistema automatizado aí. Aqui, entendeu, pessoal? Perguntas aqui? Deu para entender? Deu, professor. Aqui é todos os tipos que a gente já tem, então mostrou para vocês, certo? Resumidamente. O cilindro parabólico, né, que é esse que ele é contínuo, certo? Esse aqui é os Fresnel, né, que são as placas Fresnel, né, que são lineares. Esse aqui é o disco parabólico, né, que possui ponto focal. Esse aqui também possui um ponto focal, mas é o heliostatos, né, que é receptor central, certo? Aí vai ter, né, em modo geral, em termos de coletores, foi mostrado para vocês o placa plana, né? Foi mostrado também o concentrador parabólico CPC, certo? Que exatamente ele vai direcionar aqui, né, para o ponto focal. E foi mostrado o tubo a vácuo, né? No caso aqui. E aí esse tipo de material ele é pintado, né? Então aqui são coletores. Nesse caso aqui são estacionários, né? Então você não vai ter movimento de eixo, certo? Eles são parados, absorvendo ali somente para a temperatura que atinge ele, certo? Já os outros são rotacionados, né? Esse que eu acabei de mostrar para vocês, são rotacionados porque seguem o caminho do Sol, né? Então são não são coletores, né? Eles, apesar de ser coletores, mas são concentradores, né? Eles concentram, né, esses raios, certo? Então você vai ter o parabólico de calha, o Fresnel e o disco parabólico, certo? E além do heliostato, né, que também direciona para o ponto focal. Então, são rastreados pelo Sol. Aqui é um resumo dos coletores, né? Então a gente vai ter as características, né? Então temos característica, temperatura, o torre solar, né, que é exatamente lá do heliostato, pode atingir até 1000 graus Celsius, né? O cilindro parabólico pode atingir 400, o Fresnel, né, linear pode atingir 400, e o disco parabólico pode atingir 1000 graus. Né? Em termos de eficiência, né? Então, alta eficiência, né? O cilindro parabólico, média eficiência, o Fresnel, média eficiência, e o disco parabólico, muito, né, alta eficiência. Né? Por que muito alta eficiência? Porque você, o ponto que vai concentrar,
né, você precisa de menos material naquele ponto. Então, por isso que ele é muito, muito mais eficiente. Em termos de custo inicial, né, no caso aqui, alto custo, os demais, né, médio custo, cilindro parabólico, o Fresnel, baixo custo, né, e o disco parabólico, né, e também ele, nesse caso aqui, dependendo do tipo de disco parabólico, se ele tiver 2 eixos, aí é um alto custo, certo? Se ele for, né, somente de um eixo, dependendo de como é que vai ter os eixos, tá certo? Então, vai depender. Se for de 2 eixos, né, então ele é alto custo. Porque você vai precisar de 2 sistemas, né, para guiar aí o sol. Em termos de armazenamento aqui, ele é tipo de sal fundido, né, como eu falei, né, o elostato. O cilindro, né, ele é limitado, certo? Então você vai precisar sim de um armazenamento, né, mas não tão eficiente. O freeze, né, linear não precisa de armazenamento, certo? E o disco parabólico também não precisa de armazenamento. Aí, em termos de rastreamento, né, biaxial, né, que é 2 eixos, uniaxial, que é só um eixo, uniaxial, que é só um eixo, e biaxial, quando é o mais sofisticado, né, que é o disco parabólico. Áreas necessárias, né, de grande área, né, o torre solar, o cilindro parabólico, média área, o Fresnel e o disco parabólico são pequenos, né, pequenas áreas. Aí aqui é a aplicabilidade, né? Então, aqui é utilizado em usinas solares de grande porte, certo? O cilindro parabólico também é utilizado em usinas solares, né? Principalmente comerciais. O freeze, né? Principalmente processos térmicos industriais, certo? E o geração de energias descentralizadas, né? E aquecimento de parabólicozinha simples, aquecimento de alimento. Também é possível. Aqui, galera, mostrando até então os coletores que a gente viu, né? Em modo geral, né? A gente vai ter os estacionários, ó, estacionários. O estacionário você pode ter o coletor plano, né? Solar, o tubular, né? A vaca e o parabólico composto, certo? Aí o receptor é plano, e o parabólico composto ele pode ser tubular. O parabólico composto você pode utilizar também com um eixo, né? Então, dependendo do tipo, você pode fazer isso. Taxa de concentração, né? Aqui o parabólico composto, né? Quando ele está estacionário, ele pode variar de 1 a 5. Quando ele está rastreado, ele vai de 5 a 15, né? Em termos de taxa de concentração. E em termos de faixa de temperaturas, né? No estacionário, ele pode variar no plano de 30 a 80 graus, certo? No tubular vaca, ele pode variar de 50 a 200. E no parabólico composto, ele pode variar de 60 a 240. Isso estacionário. Se ele tiver, através do rastreamento de um eixo, ele pode variar de 60 a 300, certo? Em termos de freio, né, no caso aqui, que vai ter só um eixo, né, um rastreamento. Então, como ele é tubular, o tubo é circular tubular, a taxa de concentração varia de 10 a 40 e a temperatura varia de 60 a 250, certo? Em um eixo, né, no caso, o cilindro parabólico, que também é tubular. Então, tubular vai ter aí variar de 10 a 85 em termos de concentração e a temperatura pode chegar a 400. Com 2 eixos, né? Então, com 2 eixos aí, né, uniaxial, o disco parabólico normalmente é pontual. A temperatura aqui está 2000, né? Mas aqui é a taxa de concentração, a temperatura não. Então, varia de 600 a
2000 e a temperatura pode atingir a 1.500 graus, certo? E o helostatos, né, que são torres centrais, também é pontual, varia de 300 a 1.500, né, em termos de concentração. E a temperatura aqui está falando 2.000, mas aqui eu acho que pode atingir até 1.500, certo? E professor, Oi. essa última, eu acho que que você acha que vai perceber a mesma coisa, percebeu? Porque que na taxa de concentração é 300 a 1.500, é menor do que esse disco parabólico, né? E segundo aqui a informação, ele está produzindo, a temperatura está de 150 a 2.000. Está É sendo porque o, menor é do porque que o, essa outra, né? porque o fluido lá é o fluido que é utilizado, é um fluido fundido, né? Um sal fundido, né? O que é o sal fundido? Ele vai, como ele ganha alta temperatura, ele funde. Então ele concentra essa temperatura, certo? Então ao concentrar, você vai ter maior temperatura. Diferente, né, do disco parabólico, que ali é um ponto focal e o material que está ali é um ferro, um metal, né, que não vai fundir. O que é fundir? Sai do estado sólido para o líquido. O sal não, o sal sai do estado sólido para o líquido, então ele ganha temperatura. Então há uma temperatura que a gente chama de temperatura de fundição, né, uma temperatura latente, certo? Entendi, professor. Aqui, galera, é relacionada à taxa de concentração, né? Essa taxa de concentração está diretamente ligada, né, com a área de contato, certo? Então, você vai ter a área de cobertura, né, do coletor, que é o AA, e a área de cobertura do receptor. Então, o que é a área do receptor? Onde está recebendo o ponto focal, né? Então, essa área do receptor e do coletor, né? Então, quanto maior essa área, né? Quanto maior a área do coletor, né? Maiores serão esses valores, né? Da taxa de concentração, certo? Então, logo, há uma relação entre a área do coletor e a área do receptor, ok? Aqui é só mostrando o que seria isso, ó, certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui é a área do coletor, né? E a área do receptor é como se fosse uma proporção dessa área, ó, aqui, ó, certo? Ó, como se fosse uma proporção dessa área. Então, essa relação é que faz, né, o entendimento do cálculo, lá da taxa de concentração. Aqui tem um exemplo, ó, aqui embaixo. Vamos supor, né? Deixa eu ver aqui. Se minha área, né, do coletor é de 1,62 metro quadrado, né? E minha área de receptor é de 0,14, né? O que acontece? Essa divisão ela vai dar 11,8, né? Então vai ser muito maior, né, do que propriamente a relação, né, de raio que está sendo atingida ali, né? Então, né, eu consigo fazer essa observação. Aqui eu já trouxe, né? E aqui é só para mostrar a variação de temperatura, né? Do crescente, ó. De todos os elementos, certo? Ó, a placa sem cobertura. Opa. Vou voltar aqui. Pronto. A placa sem cobertura, aí vai indo, ó. A placa com cobertura. Aí vou ter o cilindro, né? Parabólico fino. Aí eu vou ter o tubo vacuado. Então, aqui é a ordem crescente por temperatura, que o que é importante aqui é a temperatura, certo?
Aí aqui é o avacuado e parabólico. Esse aqui é o cilindro parabólico. Aí aqui é o concentrador, né, Fresnel. Esse aqui é o sistema... opa. É o sistema de concentrador de placas planas, né? E assim vai, certo? Até 700, até 1000, ó. Aqui é o de torre, certo? Em relacionado aos tanques de armazenamento que eu falei para vocês, né? Isso é importante também porque o sistema aqui de coletores só funciona de dia, né? Quando tem sol, né? E quando é à noite, fica parado. Então o sistema ele tem que trabalhar como o que trabalha com fluidos, né? Então é possível você armazenar esse fluido nesses tanques. Então o tanque vai servir exatamente para guardar o fluido quente, para ser usado, né? Nesse período que ele está quente. Certo? Aí ele vai esfriar, claro. Com o tempo ele vai esfriar. Mas enquanto ele estiver quente, é possível estar utilizando ele. Alguns sistemas utilizam, né, por aquecimento elétrico, para dar contrapartida, né, àquele material ali quente. Isso também é possível, certo? É um gasto a mais, mas também é possível. Então, armazena a energia térmica, deve manter o fluido proveniente dos coletores solares, né, no nível de temperatura pretendido por hora, ou dias ali necessário, daqueles tanques. Então, como é que ele vai trabalhar? Né? Você vai ter o corpo interno, né? Esse corpo interno, normalmente, ele é feito de material resistente àquele fluido, para não ser corroído, né? Para ter o material mecânico ali presente. Em volta dele, né, você vai ter um isolamento térmico, né, que nesse caso de material ele pode ser tanto aqui, né, tanto em volta daquele material, como ele também pode ser, né, internamente atribuído ao corpo que vai estar em contato ali, desde que ele não sofra corrosão, certo? E externamente você vai ter uma proteção externa não tão cara, né? Não precisa ser tão precisa a corrosão, mas ele é um material que vai ter uma parte mecânica resistente, certo? Para manter ali a parte mecânica dele não comprometida, certo? Aí o fluido, normalmente, né? O fluido que passa por ele, ele entra aqui, né? Quente e sai, por outro lado, frio, certo? Dependendo do material, assim, né? Quando ele está circulando, né? Pelo coletor, né? Porque queira ou não queira, aqui tem uma, vamos supor que ele entra aqui com 300, né? Ele entra com 300 na medida que o coletor está funcionando com o sol, né? E aqui ele sai com 299. Então ele está mais frio do que estava entrando, certo? Porque queira ou não queira, apesar que é um tanque de armazenamento, mas há uma perda sim, né? Ele não é tão eficiente, lá há uma perda por troca térmica, certo? Aí aqui é o tipo de material desse tipo de tanque de armazenamento, certo? Alguns são de aço inox, alguns são esmaltados ou revestidos por plástico, né? Por fora, plástico principalmente por fora, né? É o material externo, né? O interno principalmente aço inox, exatamente para evitar a corrosão, certo? O de casa também, já até mostrei na aula passada, né? Também tem os tanques de armazenamento de água, né? Esse de água, dependendo, alguns materiais, né? Como você vai ter água, né? E a água internamente pode passar
não vai aquecer tanto, né? Então, dependendo do tipo de sistema, ele pode ser, né, relacionado aí com materiais não tão caros, né? Como esmaltado, né? Para manter a temperatura ali, né, absorvida, certo? Além dos tanques de armazenamento, ainda tem a parte do sistema de circulação, né? Você vai ter tubos, dependendo do sistema ali, o tubo ali presente vai ser ou de plástico ou metal, né? E não, às vezes pode ser revestido, né, de pinturas, principalmente pinturas de cor escura, certo? Então você vai ter a tubulação, fluido de transferência térmica, bomba solar, permutadores de calor de circuitos solares, equipamento e acessório para enchimento, né, e vaziamento de drenagem, equipamento de segurança e controlador. Isso é um sistema total, principalmente para aquecimento de água. Aí aqui, alguns utilizam sifão, certo? Alguns utilizam dreno, né, quando necessário. Aqui é o tanque de armazenamento, né? Então, o circuito, ele não é só... Quando a gente fala de um sistema, ele não é somente a placa, não é somente o coletor, né? Ele usa... Tem todo, por volta disso, né? Toda a engrenagem, né? Tem a bomba, tem os controladores, tem o tanque de armazenamento, né? Tem o tanque de água, né? Não necessariamente a água tem que ser totalmente quente, né? A água que vai circular, que vai entrar, né, e misturar, ele vai vir de um recipiente, certo? Então tem todo um aparato por trás desse sistema. Aí relacionado às tubagens, né, que é exatamente a tubulação, né? Os materiais, ele pode ser de aço inox, cobre, aço galvanizado, né, aço negro, né, que é exatamente tubulação pintada de negro, né? Ou até mesmo material plástico. E é necessário alguns, né, isolamento térmico. Em relacionado aos fluidos de transferência térmica, né, você vai ter aí qual é a função principal? Transportar calor produzido no coletor para o tanque de armazenamento solar, proteção contra evaporação e congelamento, menor efeito corrosivo nos equipamentos internos, capacidade térmica elevada, condutividade térmica elevada, baixa viscosidade, não entrar em combustão, então não pode ser elemento que vá pegar fogo, né, principalmente, não ter toxicidade, e o líquido mais utilizado nesse fluido normalmente é água. O termo sifão, né, são utilizados, né, para não utilizar principalmente bombas, né? Ele utiliza a variação de densidade, certo? Então, no caso aqui, você vai ter mudança de densidade, depósito no nível superior e necessários válvulas de anti-retorno, né? Exatamente para o fluido, na medida que ele vai aquecendo, ele vai subindo, né? E aqui vai ter válvula para a água não voltar, certo? E alguns utilizam, né, forçado, né? Então, energia elétrica, para forçar a energia elétrica e perda de carga, né? Aqui mostrando como é que seria essa relação do coletor, né, com os termos sifão. O termo sifão, o que é que acontece? Eu não preciso de bomba, então na medida que a água vai aquecendo, ele favorece com que o fluido suba, né? Então, ao subir o fluido, né, então ele vai para o tanque de armazenamento. Então, é necessário eu ter um tanque de água fria. Nessa ordem, o tanque de água fria que ele fica superior, acima do tanque de armazenamento,
que no caso o tanque de armazenamento está acima dos coletores de placa plana, certo? Então, nesse princípio, eu empurro, né, o nível de água, ele empurra, né, e pressiona, devido à densidade, pressiona a água quente, né? Então, ele pressiona a água quente. Então, faz com que a água circule pelo sistema, indo para o tanque de armazenamento, ok? Aqui a circulação natural. Acho que era para ter uma animação, né? Eu não botei animação. Naturalmente, o que é que acontece? A água vem por aqui, ó. Água fria, né? A água fria vem por aqui, ele aquece e vem água quente, ó. Certo? É assim que acontece na circulação do fluido. Quando é forçada, né, circulação forçada, eu uso bomba, certo? Aí é um gasto de energia, que aí eu vou precisar de energia extra para fazer com que isso aconteça, certo? Passando nos coletores. Então, sem o termosifão, né, é possível. Então, vou precisar de sensores para isso acontecer, né, para fazer a circulação de água passar pelos coletores. Então, qual é o sistema aqui presente? Eu vou ter o coletor, vou ter o reservatório térmico, vou ter a caixa d'água fria, vou ter as válvulas de retenção, vou ter o controlador diferencial de temperatura, o que sai do tanque, o que entra no tanque, e a bomba de acionamento, né? Exatamente para poder acionar a circulação da água na medida que haja essa variação de temperatura da água que sai do tanque, certo? Sai do tanque para os sensores térmicos e a água que chega após o sensor térmico, certo? Agora relacionado aos trocadores de calor. Galera, alguns sistemas utilizam trocador de calor, né? Sistema fechado, principalmente sistema fechado. Como é que seria esse sistema fechado? Eu tenho, né, aqui um fluido. Nesse sistema fechado, principalmente utiliza fluido de ar, fluido óleo, né? E eles conservam mais tempo. Então, esse fluido óleo, só voltando aqui, esse fluido óleo, o que é que acontece? Na medida que ele passa pelo coletor, ele aquece, então ele circula, quente. Aí eu tenho um trocador térmico, a função do trocador é exatamente trocar a temperatura. Pegar a temperatura do óleo que está quente, jogar para outro fluido, que nesse caso aqui, outro fluido seria a água. Então, eu vou ter outra circulação de água passando por aqui, certo? Então, eu tenho água circulando de um lado e tenho óleo circulando do outro. Eles não têm contato direto. O que faz o contato aqui é somente o trocador térmico, somente a temperatura desse fluido. Então, entra água fria, sai água quente. Entra óleo quente, sai óleo frio. Então, ele faz esse circulamento. Deu para entender aqui, galera, ou não? Aí deu sim para entender. É como se dentro desse trocador, né, tivesse uma parede, né? E daí, por um lado, passa a água e outro o fluido. Exatamente. Essa troca, né? Só que aqui não é parede. O que é que acontece? São tubos. Isso, tubos. São tubos. Porque assim, ó, em volta desses tubos, né, vamos supor aqui, ó, em volta dos tubos, eu passo água. Né? Então, o fluido está entrando aqui, ó, a água, ele entra nos tubos, em volta dos tubos, vou pegar aqui, esse aqui. Em volta dos tubos, ele passa água. Então, ao passar água, ele vai circular nos tubos e por dentro dos tubos passa o óleo, certo? Então, ao circular, eu estou trocando termicamente. Então, é assim que acontece a troca. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é um extra, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui um videozinho mostrando um trocador.
Peraí. Vou mostrar com o maior esquema, né? Deixa eu ver aqui se esse aqui dá certo. Tô procurando aqui um vídeo aqui para mostrar a vocês, certo? Só um minuto. Isso aqui. Isso aqui dá certo. Pronto, isso aqui dá certo. É só um minutozinho ele. Ó, aí é um trocador casca e tubo, certo? Ó, ele vai mostrar aí, ó, da casca. Ele tirou a casca e por dentro tem os tubos, certo? Ó. Então, por isso que é chamado de casca e tubo. Aí o fluido entra, aqui, ó, tá entrando um fluido, entra frio, certo? Nesse aqui, não dá para ver, eu rodeando aqui, não dá para ver a minha tela. Mas aonde tá de azul entra frio de um lado e de onde tá quente, vermelho sai quente, né? E o outro que entra quente sai frio. Então, ó, esse que entra quente sai frio, esse que entra frio sai quente, né? Porque ele absorve a temperatura do outro. Então, o óleo que está quente troca calor com frio e a água que está frio recebe calor do quente, certo? É assim que trabalham os trocadores térmicos. E esse tipo de sistema ele é muito eficiente também. Por quê? Porque o óleo, né, como tem a maior propriedade, ele consegue ficar com maior tempo com essa temperatura. Então, até a noite pode trabalhar, né, sem problema nenhum. Então, ele consegue fazer essa troca, certo? Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a ver a parte de trocador casco e tubo. Então, o trocador casco e tubo... Também há toda uma engenharia sobre trocadores térmicos, né? Eu acho que para vocês não é interessante, mas há toda uma engenharia de como calcular qual é o fluido que passa por dentro, qual é o fluido que passa por fora, certo? Está diretamente ligado com a manutenção do material metálico. Então, tudo isso é uma engenharia por trás. Pronto, aqui, deixa eu ver qual é esse outro vídeo aqui que eu tenho. Tem outro vídeo aqui, deixa eu só ver que vídeo é esse aqui. Vou compartilhar com vocês. Não estou conseguindo. Se dá para certo aqui. Só um minutinho, pessoal. Não estou conseguindo pegar o vídeo aqui.
É o motor de Stiller, né? Aqui. Não lembrava. Vou compartilhar aqui minha tela. Que é um motor de Stiller trabalhado a sol. É interessante isso aqui, viu? Ó, o que é o motor de Stiller, né? O motor de Stiller, exatamente, vou ter, só para explicar aqui, ó. Eu vou ter o varabrequim, né? E aqui por dentro é um ar, né? O fluido que utiliza aí não é um fluido líquido, é o ar. E aí, exatamente, a temperatura do ar, né, faz com que empurre o varabrequim. Então, ele esquenta e diminui a temperatura, né? Então, essa relação faz com que haja rotação desse eixo. E aí, esse eixo também ele pode produzir energia elétrica, né? Através da rotação do eixo, né? Porque você pode ter a rotação de um gerador e esse gerador também pode transformar essa energia elétrica. No caso aqui é um varabrequim utilizado o sol, né? Então ele aquece o ponto focal e aí faz com que exatamente aconteça essa, né? Aí é mais interessante isso aí. Professor, no caso daria para gerar energia com um sistema fechado desse. Energia elétrica, dá. Energia elétrica, né? Aí é energia. Isso, exatamente. O ponto focal dele aí, ó. Ali no canto ali são os dissipadores de energia. Então aí no caso é só o ar. Bem interessante, ó. Só o ar que está impulsionando aí. Aí é uma parabólica de 60 centímetros, né? Aí aqui, ó, no extremidade dele, onde botou o LB, ele botou exatamente fez toda uma engrenagem, né, para ter um suporte, e aí colocou o motor de Stiller. Galera, era aí, no caso aí também só geraria eletricidade durante o dia, né? Também. Só durante o dia. Enquanto tivesse sol. Era o que eu tinha para hoje, pessoal. Era isso aí, certo? Perguntas, dúvidas? Por enquanto, nenhuma, professor. Nenhuma, mas quando vier o trabalho, o trabalho garanto que vai vir um monte. Acredito. Foi bem, galera. Então, um abraço. Aguardo vocês no sábado, tá certo? Certo, professor. Certo. Boa semana aí. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa semana.